Isso não é uma praga, mas se você não se planejar, você vai se tornar um velho pobre e dependente dos seus filhos ou sabe-se lá de mais quem. Seja bem-vindo a Investir Sem Frescura, eu sou Pedro Amâncio e nesse canal eu falo sobre planejamento financeiro, estratégias de investimentos e produtividade. Pessoal, mais da metade dos aposentados brasileiros, na verdade quase 70% dos brasileiros, está tendo que viver com menos de 2 salários mínimos. São pessoas que ou não planejaram a velhice ou confiaram que o INSS seria suficiente para que eles tivessem uma vida digna. Mas INSS, você já pensou o que quer dizer essa sigla? Ela quer dizer, isso nunca será o suficiente. Então é o seguinte, se você não tem nenhum plano, se o seu plano é aposentar pelo INSS, a hora de mudar essa realidade é a partir de agora. Então vamos para o nosso mapa mental para a gente refletir juntos sobre esse tema e pensar o que a gente pode fazer a partir de hoje para que o futuro financeiro seu seja diferente, tá bom? A gente precisa se preparar para ter dinheiro na velhice. Porque, veja bem, olha só o mapa aqui comigo. É terrível envelhecer e não ter dinheiro. Pense o seguinte, olha essa reportagem. Mais da metade dos idosos já deixou de comprar medicamentos por falta de dinheiro. Fala sério, é humilhante ou não é uma pessoa não conseguir comprar um medicamento porque ela não tem dinheiro? Essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade dos idosos do nosso país. Pessoas que envelheceram e que agora não têm dinheiro nem para comprar o remédio que precisam. Se essas pessoas não têm dinheiro para comprar o remédio que precisam, você acha que elas estão fazendo um passeio? Você acha que essas pessoas estão tendo uma vida digna? Essas pessoas estão sobrevivendo e sobrevivendo com muita dificuldade. E isso é em boa parte porque o brasileiro é muito ruim de planejamento financeiro. Uma pesquisa recente, ela trouxe um dado alarmante sobre os brasileiros. Metade dos brasileiros, mais da metade, não consegue se planejar para o futuro. Pesquisa mostra que 52% dos entrevistados não possuem ou não sabem como montar um planejamento financeiro. Ou seja, essas pessoas estão vivendo a vida, elas estão levando um dia de cada vez, elas não estão se planejando para o futuro e é claro que o futuro delas vai acabar sendo um aumento dessa estatística de pessoas que não conseguem comprar o medicamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos indo em uma jornada, a trajetória de envelhecimento e da forma como os nossos jovens de hoje em dia que serão idosos no futuro administram o dinheiro, vai fazer com que essas estatísticas aumentem. Hoje é metade, daqui a pouco vai ser 3/4 e quem sabe daqui a pouco vai ser 80% ou 90% dos nossos idosos não conseguirem comprar um medicamento porque não tem dinheiro e não tem dinheiro porque não se planejaram para isso. Bom, o fato é o seguinte, você ainda tem tempo de planejar e é isso que eu quero mostrar para você, o que você pode começar a fazer a partir de hoje. Porque se planejar financeiramente tem muitas vantagens. Olha só algumas vantagens para você começar a pensar em planejamento financeiro e virar algumas chaves na sua cabeça a partir de hoje. A primeira vantagem é o seguinte, proteção contra imprevistos. Pessoal, quem não se planeja financeiramente, o tempo todo é pego de surpresa. Está escrito imprecistos ali. O que é isso? Era imprevistos que era para estar escrito aqui. Então assim, quem não se planeja financeiramente é pego nos imprevistos. É um carro que quebra, é um cano que fura, é um filho que fica doente e a pessoa muitas vezes ela não tem dinheiro para resolver essa emergência e aí ela pede socorro ali ou para o cartão de crédito sem saber como vai pagar, ou para o limite de cheque especial, ou para um empréstimo, ou em casos extremos até para um agiota. Então é o seguinte, quem não tem planejamento financeiro não se protege contra imprevistos e quem tem consegue se preparar para esse momento. Outra vantagem, redução de estresse. Muita gente está estressada, está adoecendo emocionalmente por causa da vida financeira estar totalmente desorganizada. Quer se proteger dessa realidade? É fácil. Falar que é fácil é sacanagem, né? Fácil não é, mas é possível. Você vai proteger o seu futuro financeiro, você vai ter muito menos estresse quando você fizer um planejamento financeiro. Outra coisa, segurança financeira para você tomar decisões. Quando você está com a sua cabeça cheia de ruído, cheia de problema, cheia de questões provocadas pela realidade financeira que você está vivendo, você não tem segurança para tomar decisões, você não consegue muitas vezes, por exemplo, trocar de emprego, você não fica seguro para trocar de emprego, você não fica seguro para abrir um negócio, você não fica seguro para nada. Então assim, planejamento financeiro também traz segurança para tomar decisões. Outra coisa, planejamento financeiro, e é aqui que é o ponto do nosso vídeo, vai trazer para você uma maior chance de sucesso financeiro. Olha só essa conta para você ter uma ideia da capacidade de poupança que uma pessoa planejada ela pode ter ao longo do tempo.
Quem guarda R$500 por mês há uma taxa de 0,80 ao mês, que em um Brasil de tradição histórica de juros elevados, de inflação, é um país que tem rendimento de 0,80, é bem factível a gente imaginar que pelos próximos 20, 30 ou 40 anos a gente vai ter uma taxa de juros média de 0,80 ao mês. Quem guarda R$500 por mês a 0,80 ao mês, em 20 anos, junta R$360 mil. Devido ao efeito composto, do efeito de juros composto, em 30 anos isso vira R$1 milhão. E em 40 anos vira 2,8 milhões de reais. Gente, eu estou falando de R$500 por mês. E eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que hoje não tem R$1 guardado na conta e que olha para essa informação e fica pensando, caramba, eu poderia ter 360 mil, porque eu já trabalho há mais de 20 anos e eu ganho o suficiente para ter guardado R$500 por mês nesse período. Então, assim, se você não guardou no passado, não tem problema, mas você pode resolver isso a partir de agora. Então, a hora é essa de você começar a aumentar as suas chances de sucesso financeiro. Agora, olha só comigo, por que as pessoas não começam a fazer esse planejamento, não vão por uma outra via para pensar na velhice que não o INSS? Porque as pessoas acreditam que o INSS ia estar lá, né? Estará lá para resolver a nossa questão financeira na velhice. Afinal de contas, se você é um trabalhador CLT, você está pagando o INSS. Ou se você é um autônomo que paga o carnezinho do INSS, você também espera contar com a aposentadoria do INSS na sua velhice. Mas o INSS, gente, ele cada vez mais ele vai se confirmando como uma grande ilusão, e se você depender do INSS, somente do INSS para você se aposentar, você vai se dar muito mal. A geração dos meus pais, por exemplo, sofreu com o fator previdenciário. E você lembra que o fator previdenciário ele foi uma lei instituída lá em 1999 com o objetivo claro de fazer o quê? Fazer o valor dos benefícios ficarem menores ao longo do tempo. Quanto mais jovem a pessoa se aposentava, maior era a incidência do fator previdenciário e isso fazia com que o benefício da pessoa ficasse menor. Por que precisou fazer isso? Porque o INSS é como se fosse uma pirâmide financeira. A ponta que ele arrecada recursos não é suficiente para pagar a quantidade de aposentados que existem. Então, para tentar regular isso, né, entra lá, por exemplo, 20 bi e sai 50 bi. É uma conta muito mais estratosférica, tá? O número é muito maior do que eu estou falando, o rombo é muito maior. Mas, para efeitos didáticos aqui, é como se entrasse 20 bi e saísse 50 bi. Como que resolve, então, esse problema, Pedro? Esse problema não se resolve, esse problema só piora. O fator previdenciário foi uma tentativa, por exemplo, de trazer uma solução para esse problema, achatando o benefício das pessoas que pagaram o INSS a vida toda e que achavam que iam se aposentar com o mesmo salário que tinham enquanto estava na ativa, mas isso aí mudou completamente do fator previdenciário para cá e os meus pais, os seus pais, se você tem a idade próxima da minha, ou você também, dependendo da idade que você tem, você foi prejudicado pelo fator previdenciário e não tem o que fazer, é lei, entendeu? Tá posto. Outra coisa, a reforma da Previdência de 2019 é outra reforma feita para tentar resolver esse problema dessa pirâmide financeira, desse déficit que é causado ano a ano pela Previdência privada e que ela resolveu por um tempo, mas já ficou claro. E assim, todos os analistas já concordam que não será o suficiente para diminuir o rombo da Previdência. A reforma da Previdência feita em 2019, que colocou, por exemplo, a idade mínima para um homem aposentar em 65 anos e uma mulher para 60 anos. E se você não entrou na regra de transição, isso quer dizer que você vai ter que trabalhar muito para se aposentar. Imagina isso. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade na Guarda-Mirim aqui de Rio Claro, interior de São Paulo, a cidade onde eu resido. E não importa se eu comecei com 12 anos, eu tenho que trabalhar até os 65 se eu quiser me aposentar. Isso quer dizer que eu tenho que trabalhar 53 anos, meu amigo, para que eu tenha direito a uma aposentadoria. Essa que é a realidade, entendeu? Eu não peguei a regra de transição por causa da idade que eu tenho. E eu vou dizer uma coisa para você. Como eu te disse aqui, a reforma da Previdência de 2019, ela não foi suficiente para resolver o problema. Então, o que você acha que vai acontecer comigo e com você até a gente chegar na idade para se aposentar? Até eu chegar nos 65, isso daí já vai ter subido para 70, para 75, sabe-se lá para onde que vai. A população brasileira está envelhecendo e cada vez nós vamos viver mais e cada vez a gente vai viver mais tempo e isso vai criando um outro problema para a Previdência, entendeu? Porque eles têm que pagar benefícios por mais tempo. Então, assim, gente, vai acabar tendo alguma outra reforma da Previdência em algum momento até a gente chegar nesses 65 anos. Se você não pegou a regra de transição, você tem que se preparar para ter uma outra fonte de renda que não seja o INSS, porque, olha, vai ser difícil você se aposentar pelo INSS. Então existe também uma desconexão com o salário da ativa, você sai lá, você pode ter pagado o teto do INSS.
você não sai com o teto, é uma situação que é uma realidade que nos cerca. O teto do INSS também, ele é menor do que o salário de muitas pessoas. Então a pessoa, ela trabalhou a vida toda, ele ganha 20 mil reais, 25 mil reais, ele sai com um teto do INSS de 7.700. Se ele não tivesse preparado para envelhecer, ele vai quebrar em pouco tempo. E olha só esse dado que eu vou trazer agora para você, o quanto ele é alarmante para piorar toda essa situação que eu estou descrevendo aqui para você. Uma reportagem do Poder 360, ela trouxe a informação de que os beneficiários do INSS vão superar o número de contribuintes. Hoje em dia já supera a quantidade de que tem que pagar de INSS, já é maior do que a quantidade que arrecada. Mas em 2051 não será somente a quantidade de pessoas, não será somente a arrecadação que será menor do que a quantidade de benefícios que tem que ser pago. Não, na base da pirâmide, sustentando essa pirâmide financeira que é o INSS, haverá menos pessoas. Olha isso. O Brasil terá 61,3 milhões de aposentados e pensionistas e 60,7 milhões de pessoas que recolhem para a Previdência. Então, assim, a conta já é difícil de fechar hoje em dia. E vai ficar pior, entendeu? Porque o número de pessoas aposentadas será maior do que o número de pessoas que estarão na ativa. Então, assim, não adianta a gente achar que as coisas vão ficar bem e que vão dar tudo certo se a gente não fizer nada. Você precisa se movimentar e esse vídeo, o objetivo dele é te colocar em movimento, é te gerar um incômodo, é te gerar uma sensação de que se você não fizer nada, as coisas vão dar errado, porque é isso que vai acontecer. E não é praga, é você tem que se preparar. Gente, não adianta a gente esperar em ninguém, tá bom? A gente espera no Senhor. Se você é um cristão como eu, você espera no Senhor, você tem confiança que Deus é contigo. Se Jesus não voltar, a gente vai estar aqui nessa terra. Se ele voltar, a gente vai estar no céu. Mas como a gente não sabe se ele vai voltar agora, daqui 10 anos, daqui 20 anos, prepare-se para envelhecer e ter uma vida digna. O Senhor te deu inteligência para isso. Por isso, pense em criar múltiplas fontes de renda. Que múltiplas fontes de renda, Pedro? Existem várias coisas que você pode começar a pensar hoje para que você crie fontes de renda alternativas para a sua velhice. Existe, por exemplo, a renda fixa. Na renda fixa existem títulos públicos federais, emissões bancárias, crédito privado. Existe, por exemplo, na renda variável, ações, fundos imobiliários. Cada um desses investimentos são investimentos que, se você aprender a investir hoje e começar a guardar dinheiro, você vai poder desfrutar neles na sua velhice. Existem imóveis de aluguel, você pode construir casas de aluguel, você pode começar... Pedro, você está viajando na maionese, Pedro, eu estou endividado. Como que eu vou ter um imóvel de aluguel, Pedro? Volta para a realidade, você está viajando na maionese. Não, querido, eu não estou viajando na maionese. O que eu estou querendo mostrar para você é que você precisa resolver esse problema das dívidas com urgência, você precisa se mobilizar com urgência, porque você precisa começar a criar alguma fonte de renda alternativa. Porque se você for ficar esperando no INSS, você vai se dar muito mal, entendeu? Pode ser então imóveis de aluguel, pode ser previdência privada, que é um outro tipo de investimento, pode ser um negócio próprio. Afinal de contas, quando você, por exemplo, envelhece, você tem um negócio seu, você pode até colocar os seus filhos para tocar esse negócio e você ficar recebendo dividendos. Então, assim, existem várias fontes de renda que você pode começar a pensar. Aqui estão algumas delas. Eu quero que você comece a pensar e a desejar isso para que você crie um plano e coloque esse plano em curso para que você não dependa do INSS, para que você não seja um velho pobre e dependente das pessoas. Como que você resolve isso? Vamos lá. Planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é um assunto que merece, claro, que um vídeo só para ele, mas só para você pensar. Quanto você ganha? Você sabe exatamente quanto que você ganha? A maioria das pessoas não sabe quanto que ganha. Você pergunta para a pessoa quanto você ganha, ele fala, eu ganho 5 mil. Mas se você pegar ali o olerite dele, o contra-cheque, você vai descobrir que ele ganha 4.200, 4.100. O que acontece? 5 mil é o salário bruto. 4.100 é o salário com os descontos de convênio, INSS e assim por diante, outras coisas que vem descontado em folha. O problema é, a pessoa ela fala que ela ganha 5 mil, então ela gasta como quem ganha 5 mil e não como quem ganha 4.100. Isso é claro que vai gerar um déficit. Isso é claro que vai dar um problema financeiro na vida da pessoa. Então, assim, primeira coisa que você precisa pensar se você quer começar a fazer um planejamento financeiro é descobrir exatamente quanto você ganha. Outra coisa, você precisa descobrir onde você gasta esse dinheiro. Para onde está indo o dinheiro que você ganha. Então você precisa olhar a fatura do seu cartão de crédito, você precisa olhar os Pix que você faz, você precisa entender completamente, porque tem dinheiro saindo pelo ralo e você vai precisar resolver esse problema de dinheiro que está saindo pelo ralo se você quiser mudar a sua realidade financeira e começar a fazer um planejamento financeiro. Quanto sobra e quanto falta. Então, você precisa descobrir essa informação
quanto que está sobrando de dinheiro por mês para você, e se não está sobrando, quanto que é que está faltando por mês, porque você vai precisar aumentar a sua capacidade de fazer poupança, a sua capacidade de ter receita. A capacidade de poupança, ela se refere então a duas coisas que você precisa fazer. Você precisa ganhar mais e você precisa cortar gastos. Pessoal, a maioria das pessoas consegue cortar 30% dos gastos no D0 ali. Se você pegar a sua fatura do cartão de crédito, se você pegar o extrato da sua conta, a maioria das pessoas vão conseguir cortar 30% dos gastos no D0. Dia desses, eu estava ajudando um casal que estava passando por uma dificuldade financeira e pediu um conselho para mim, pediu uma orientação, e conversando com esse casal, olhando para a conta deles, por exemplo, eu descobri que o carro deles, que era um carro 7 anos mais velho que o meu, um carro mais barato que o carro que eu tenho, eles pagavam o dobro do seguro que eu pago. Ou seja, só ali já tem uma coisa errada, entendeu? Eles podem cortar gastos, por exemplo, com o seguro. Eu descobri que eles tinham uma TV por assinatura, eles precisam cortar gastos, porque eles estão numa situação financeira complicada, então vai cortar a TV por assinatura. E é isso que você vai pensar na sua realidade financeira, que gastos que podem ser cortados e o que você pode fazer para ganhar mais a partir de hoje. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo têm habilidades que você ganha dinheiro com essas habilidades no seu trabalho e que aos fins de semana ou fora do seu horário de trabalho, talvez você possa pegar e aplicar essas habilidades também para ganhar dinheiro fora do trabalho, tendo uma renda extra e fazendo você ganhar mais. Então, se você é um pedreiro, se você é um pintor, se você é um artesão ou se você faz uma outra coisa, mas você tem essas habilidades, muito provavelmente você também pode ganhar mais. Então, aumente a sua capacidade de poupança. Pessoal, no D0, uma coisa que todo mundo precisa se mobilizar é ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro para o filho que fica doente, para o cano que estoura, para o carro que quebra, é para resolver ali os problemas de pelo menos 6 meses. Pense o seguinte, qual que é a sua despesa mensal? Se você precisa ter guardado 6 meses da sua despesa mensal, pelo menos 6 meses da sua despesa mensal, para emergências, para caso você ficar doente, para caso acontecer alguma coisa com você, você proteger a sua família, você não ficar totalmente desamparado. Deixe isso aplicado em algo líquido e que tenha fácil acesso, porque precisou do dinheiro, o dinheiro tem que estar disponível. Então, reserva de emergência, não importa quanto que é a taxa, quanto que rende, deixe em algo fácil, algo que você consiga acessar, porque você precisando desse dinheiro, ele precisa estar disponível para você. Eu aconselho todo mundo a ter seguro de vida, nunca deixe de ponderar isso dentro do seu planejamento financeiro, porque se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, se a sua família depende de você e você viesse a morrer hoje, se você batesse com as 10, pô, Pedro, você é muito pessimista, cara. Não sou pessimista, eu sou realista, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Se acontecesse isso com você hoje, como ficaria a sua família se você não tiver dinheiro guardado? Se você não tem nada, você só tem conta para pagar e você é o provedor de renda, imagina o perrengue que eles vão passar. Então assim, pense em ter um seguro de vida. A gente está caminhando aqui para o encerramento, eu esqueci de falar ao longo do vídeo, mas aqui mais do que nunca merece. Se você gostou desse vídeo, né, não deixa de clicar no se inscrever, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, deixa seus comentários, aí suas dúvidas eventualmente que você tiver, que eu vou estar à sua disposição. E agora uma informação importantíssima para quem ficou até agora. Aprenda a investir. Tem um curso completo e gratuito aqui no canal sobre investimentos. Aprenda a investir. O link para você começar a fazer esse curso está na descrição dessa aula. Começa lá, você não vai se arrepender. É um curso completo e gratuito com tudo que você precisa para começar a aprender a investir e tomar boas decisões com relação ao seu dinheiro, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.